gente! Hoje é quinta-feira, dia de vídeo aqui no canal do Professor Global. Conforme prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de sala de aula. A expressão em si parece algo muito complexo e muito difícil, mas na verdade, o gerenciamento de sala de aula é algo bem simples, porque tem a ver com o seu gerenciamento, ou seja, a sua organização de sala de aula, ou seja, de alguns aspectos da sua sala de aula. Quais seriam esses aspectos? Que aspectos você tem que gerenciar, que você tem que organizar, que você tem que olhar com um olhar mais específico para eles? Os seus alunos, o seu espaço, não é? O seu tempo, como que você vai gerenciar o seu tempo e os seus materiais. Então, para que um professor tenha um gerenciamento de sala de aula bom, ele precisa de duas coisas bem específicas. Ele precisa de procedimentos e de rotinas. Procedimentos e rotinas dão uma certa estrutura para o ambiente da sala de aula. Os alunos querem que o professor seja um bom gerente, tá? Mesmo que você me fale que não, os alunos gostam de uma baderna em sala de aula. Não. Na verdade, os alunos gostam que o professor saiba gerenciar a sua sala, porque isso dá segurança para eles, né? E além de segurança, guarda essa palavra, consistência. Então, quando a gente fala em gerenciamento de sala de aula, consistência é a grande sacada. Você precisa ter essa consistência, mas como que a gente cria consistência na nossa sala de aula? Consistência nada mais é do que a implementação desses procedimentos e dessas regras que você criou. Então, significa que você vai ter que treinar os seus alunos por algum tempo, geralmente um mês e meio, de como seguir as suas regras de sala de aula e a logística da sua sala de aula. Então, você tem que pensar, ok, quando meu aluno chegar na minha sala, o que ele tem que fazer? Uma segunda dica para um bom gerenciamento de sala de aula é a disposição das suas carteiras. Então, é bom você olhar para a sua sala de aula e pensar como eu posso ter as minhas carteiras de forma que elas possam me ajudar no momento de instrução, que elas possam me ajudar a olhar para cada um dos alunos e para monitorar cada um daqueles alunos. Não é? Infelizmente, em algumas escolas, as carteiras têm uma posição só, elas são padrão e não podem ser mudadas. Mas se você tiver a oportunidade de modificar a disposição das suas carteiras, é uma coisa interessante que também te ajuda a gerenciar, né, a sua aula e os seus alunos. Juntamente a isso, você também pode marcar os lugares dos seus alunos. Então, desde o primeiro dia de aula, você já chega e você já fala, Mariazinha, você senta aqui, Joãozinho, você senta aqui. Mesmo que você não conheça esses alunos, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo e os dias vão passando, você começa a perceber que o Joãozinho não pode sentar perto da Mariazinha. Então, o que você vai fazer? Você vai modificar o lugar onde eles sentam. E modificar o lugar onde os alunos sentam também nos auxilia no gerenciamento de sala de aula, porque você vai fazer com que esses alunos sentem em lugares específicos, lugares estratégicos, para que possa, então, ajudar você no seu momento de instrução. Além disso, ter os lugares marcados ajuda, nos primeiros dias, a você memorizar o nome dos alunos. Eu não sei você, mas eu sou péssima para memorizar os nomes. Então, sabendo onde cada um senta, vai ajudando você nessa memorização também. Uma terceira dica para o bom gerenciamento de sala de aula é você apresentar todos os dias, no início da sua aula, a agenda para os seus alunos. O que você tem nessa agenda? Você pode escrever na lousa, você pode colocar no PowerPoint, enfim, não interessa como você vai fazer. Mas é importante que você fale, gente, então hoje o nosso objetivo em sala de aula é... E coloca o objetivo da aula. Como nós vamos alcançar esse objetivo, não é? Quais serão as atividades que nós vamos fazer? Como serão os critérios de avaliação dessa atividade? E eu vou saber que eu atingi esse objetivo quando, né? Então, você está dando um norte para o aluno desde o início da sua aula. Ele sabe que essa aula vai ter um começo, um meio e um fim. E se você quiser colocar nessa agenda os minutos, né? Então, de tal a tal minuto nós vamos fazer isso. De tal a tal minuto nós vamos... É ainda melhor, porque eles sabem que eles não vão ter tempo
para ficar fazendo gracinha, para ficar rolando no chão. Por quê? Porque a aula está programada e existem coisas para serem feitas e você vai gerenciar todo esse sistema, não é? Então, o aluno já sabe, opa, pera lá, o professor não está de brincadeira, ele sabe o que ele está fazendo. Então, você passa essa segurança e, mais uma vez, a consistência tão esperada por esses alunos, porque por mais que a gente não perceba, os alunos esperam por essa consistência por parte do professor. E por último, a gente não pode esquecer, mais uma vez, o professor precisa ter um bom planejamento de aula. Mas a gente vai falar um pouquinho mais desse planejamento num outro vídeo. Mas o bom planejamento, ele também é crucial para o gerenciamento da sala de aula, né? Do gerenciamento dos seus alunos. Porque se você tem exatamente os passo a passos, né? Onde você está e para onde você vai, não tem por que esses alunos ficarem fazendo gracinha e te deixando maluca. Né? Então, a verdade é que um professor proativo, e é isso que você precisa ser, ele resolve os problemas de sala de aula em 80%, porque ele fica pensando o que pode dar errado e ele já planeja tudo isso. Professores que sabem gerenciar sua sala de aula têm em mente que o problema não é a disciplina ou a indisciplina dos alunos. O problema é a falta de procedimentos e falta de rotina imposta pelo professor. No próximo vídeo, a gente ainda vai continuar falando sobre o gerenciamento de sala de aula. Mas eu quero colocar um vídeo mais prático. Eu quero mostrar para vocês como que eu faço esse gerenciamento de sala de aula, quais são os meus procedimentos, quais são as minhas rotinas e vou mostrar também exemplos de outros colegas que de repente vocês não conseguem usar exatamente os mesmos procedimentos, mas você pode adaptar para a sua rotina de sala de aula, para a sua escola. Então, para a gente finalizar esse vídeo hoje, eu vou te dar uma tarefa, professor. O que eu quero que você faça? Eu quero que você crie 5 regras, se você ainda não tem. Então, você vai escrever 5 regras para a sua sala de aula, para os seus alunos seguirem. Essas 5 regras, elas precisam ser curtas, elas não podem ser frases muito longas, porque elas precisam ser memorizadas pelos alunos. E elas precisam ser simples. Então, escreva aí para mim 5 regras curtas e simples que você vai usar nesse ano de 2020 aí com os seus alunos. Depois que você escrever as suas 5 regras, eu quero que você também pense. Se um aluno ou se os alunos não cumprirem as suas regras, quais serão as consequências? Porque regra não cumprida tem que ter alguma consequência. Quais serão as suas consequências? Anota aí também. E por último, se aqueles alunos, né, que cumpriram as regras, o que você vai fazer com eles? Porque eles também precisam de alguma coisa. Eles precisam de uma recompensa. Então, quais serão as recompensas dos alunos que seguirem as suas regras e os seus procedimentos? É isso. Então, pense nisso. No próximo vídeo, nós vamos falar das partes mais práticas do gerenciamento de sala de aula. E eu espero você na próxima quinta, aqui no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!